Olá, professoras e professores, tudo bem? Eu sou a Maristela, sou professora de História, trabalho com o PCNP aqui na Diretoria de Ensino Campinas Oeste e hoje estou aqui com vocês para mais um ATPC. Sejam bem-vindos todos para esse ATPC. Opa, vamos lá então. Nesse ATPC nós temos também a presença da Cristina. A Cristina é PCNP de Geografia e estará com a gente nessa articulação entre História e Geografia. Vamos lá começar? Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Os seus comentários também, caso tenham sugestões, deixe para a gente acolhe e será, como digo, e friso, muito bem-vindo. Vamos iniciar então a nossa TPC? Vamos lá? Pois bem. Ops. Esse é o tema do nosso ATPC. Como posso apoiar as aprendizagens? Uma possibilidade de ação para o campo de ciências humanas. Esse tema, ele vem aqui a partir de um questionamento. Como posso apoiar? Então, nós aqui pensamos em um tema que não é um tema extraordinário, mas é um tema que vem colaborar, ajudar e agregar aos professores uma nova observação, uma nova prática, ou quem já faz esse tipo de ação que a gente vai aprontar, nossa, que ótimo, que legal, já deve estar colhendo frutos a respeito disso. De qualquer forma, nós estamos aqui apresentando essa sugestão aos senhores para possibilitar aos senhores um bom trabalho nesse período que nós estamos vivendo, que sabemos que é um período muito diferente e carregado de caminhões e desafios, e sabemos que eles não são poucos. Pois bem, como apoiar as aprendizagens, seja nas aulas presenciais e especialmente agora nesse momento, durante esse período que nós estamos na pandemia, nas aulas online. Como apoiar a aprendizagem dos nossos alunos? Então, a nossa perspectiva, ela parte da onde, inicialmente? A gente sempre parte dessa premissa das competências gerais que a BNCC estabelece. Então, o tema que a gente vai desenvolver com vocês está em fina sintonia com as competências da BNCC, tá? Competências essas que giram em torno de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores extremamente essenciais, para a vida do nosso estudante no século XXI. Então, o nosso tema que nós vamos abordar, iniciando com essa questão, ele vai proporcionar, caso venha a ser trabalhado, aplicado no seu dia a dia junto com os seus estudantes, ele vai desenvolver a argumentação, vai desenvolver o poder da comunicação entre eles, especialmente. Nós também possibilita o aluno a agregar conhecimento, autonomia, principalmente também empatia, cooperação, e um pensamento crítico, também isso é muito importante, científico e criativo. Ele também vai ter noções aí vai começar a desenvolver o senso mais estético de autogestão, e especialmente nesse período que nós estamos, ele pode também estar desenvolvendo a cultura digital. Enfim, tudo isso é muito importante para o autoconhecimento que esse aluno estará desenvolvendo para si e também no autocuidado. Portanto, todas as competências aqui, elas conversam, elas dialogam com os propósitos que estamos aqui apresentando aos professores, certo? Pois bem, então, qual é a pauta de hoje? Então, vamos lá. Iniciamos já mostrando como as competências gerais da BNCC, elas estão já envolvidas com os propósitos dessa ATPC. Apresentaremos também as competências de área das ciências humanas, as competências específicas do currículo paulista,
faremos com vocês uma reflexão, tá, inicial. Logo em seguida, haverá uma atividade muito simples, né, junto com os professores. Falaremos um pouco o que foi tratado numa TPC que houve de Ciências Humanas, da SEDUC, né, realizada via CMSP, pelo Centro de Mídias. Em seguida, sim, trataremos sobre as rotinas de pensamento. Quais são as suas características? E a sua origem? De onde veio, né, essas rotinas de pensamento? Né? Quais são o que é Projeto Zero? Já ouviu falar sobre isso? E quais são os benefícios? Né? Enfim, depois como utilizar também a rotina do pensamento, né, no campo educacional, e aí estaremos tratando também do plano de ensino e plano de aula, né, apontando as características, os elementos importantes que compõem um plano de aula e retomando também alguns aspectos, né, que fazem parte importante desse procedimento escolar. Tá? Apresentaremos haverá uma sugestão de plano também de adaptação de uma atividade, né? Deixaremos para vocês, senhores professores, né, algumas dicas, né, para saber mais, e também apresentaremos, né, mostraremos aos senhores as referências desse trabalho. Um detalhe muito importante, e espero que vocês não se esqueçam, que é fazer o quê? A lista de presença. Isso é muito importante. Como também, eu não sei, aí a gente está frisando isso, porque isso vai ser importante para nós que pensarmos em futuras ações. Por favor, professor, preencha o formulário dos professores de História e Geografia. Ops, faltou um E aqui nos professores, desculpa aí, gente. Existe um cadastro, isso já foi divulgado via boletim da diretoria de ensino para a comunidade escolar, tá? Para as unidades escolares. E caso vocês não estejam sabendo sobre isso, converse com o seu PC. É muito importante, tá? Vocês fazerem esse cadastro para a gente saber quantos professores tem de história e, caso precise, sabe, haver comunicação com vocês, tá bom? Também, se vocês tiverem alguma dúvida, algum esclarecimento ou sugestão, estamos aqui, né, disponíveis para conversar com vocês, tá bom? Bem, essa é a nossa pauta de hoje. Vamos continuar então? Vamos lá? Bem, quais são as competências de áreas de ciências humanas, né, previstas pelo Currículo Paulista? Nós aqui elencamos duas. Tá? E essas duas, elas dão uma base geral para esse trabalho que estamos apresentando. Então, a primeira competência de ciências da área de ciências humanas é analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Outra competência também que está extremamente alinhada aqui com a gente é o que? Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade, que é a palavra-chave de toda essa TPC, a autonomia, o senso crítico também é outra palavra-chave, e a ética, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, ambiental, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Agora vamos identificar então duas competências específicas do currículo paulista referentes à história e à geografia. No caso da história, né, aqui escolhemos qual? Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. Nossa, cai que nem uma luva essa competência aqui para o campo de história, né? Porque começa por aí, elaborar questionamentos. Isso é tão importante
para nosso aluno desenvolver o senso crítico é saber questionar, não é mesmo, professor? E professora de História? Mas eu virei professora de Geografia, que nós estamos aqui, vamos trabalhar também para vocês, com vocês. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade, natureza e exercitar o interesse, o espírito de investigação, que é a outra palavra-chave, espírito de investigação e resolução de problemas. Tá? As duas competências conversam, estão extremamente articuladas e integradas com nossos propósitos aqui, que estão hoje nessa TPC. Vamos lá então, continuar? Pois bem. Então vamos começar então com uma reflexão inicial, tá? Nessa reflexão, eu coloquei aqui César Nunes, ele faz a seguinte pergunta: peraí, quem é César Nunes, primeiramente? Ele é um professor, tá? Ele é pesquisador, ele está vinculado à Faculdade de Educação da Unicamp, onde também lá desenvolve pesquisas junto a um grupo de pesquisa, o GPEM. E ele tem uma formação bem, fora um pouco da área de ciências humanas, mas ele conversa plenamente com a gente. Ele é tem pós-doutorado pelo Instituto de Física da USP, e é formado em bacharelado em Física, pelo Instituto de Física da USP. Enfim, a vida dele toda foi na USP, mas ele está aqui na Unicamp. E nesse vídeo que vamos assistir daqui a pouco, eu deixo a seguinte pergunta para vocês. Quais são os mecanismos para estimular a curiosidade? E aí, quais são? Quais são os mecanismos que vocês usam no seu dia a dia para estimular a curiosidade? Seja para o nosso aluno durante as aulas de História, seja para as aulas de Geografia. Quais são os mecanismos, professores, que vocês usam? Tá? Vocês têm um detalhe aí. Vocês vão ouvir o professor César Nunes falar nesse breve, curto vídeo, e a gente pede, por favor, preste atenção, porque a atividade seguinte, tem a ver com a fala dele, certo? Então, escutem o que ele coloca, como ele trata dessa questão que nós estamos colocando, para vocês poderem fazer a atividade seguinte. Vamos lá? Vamos ouvi-lo, então? Por que ensinar ciência para aluno de 4º ano, 5º ano? Por que é importante aprender ciência? Acho que isso é uma boa reflexão. Nós nascemos curiosos. Se a gente for pensar, todos os meninos, quando são pequenos, eles exploram o mundo, são super curiosos. E o que nós sabemos também como educadores? Tem uma faixa aí de 5º ao 9º ano, mais ou menos, onde essa curiosidade vai decrescendo de uma forma impressionante. Os meninos deixam de olhar para o mundo de uma forma curiosa. E a ciência, no fundo, ela tenta deveria estimular essa curiosidade. Como é que a gente pode ver isso? Quais são os mecanismos para estimular essa curiosidade? Eu vou comentar rapidamente sobre uma estratégia que um grupo da Faculdade de Educação de Harvard tem utilizado, eles chamam de rotinas de pensamento. E uma dessas rotinas, eles chamam de See, Think, Wonder. E eu traduzi aqui para o português, quando eu trabalho com professores, eu chamo de rotina do deslumbramento. E eu vou contar rapidinho para vocês, que eu acho que isso ilustra bem como a gente consegue mudar essa visão de mundo das crianças, tornar eles mais curiosos. Nessa rotina, a gente mostra para as crianças um objeto. Se eu sou professor de ciência, eu vou mostrar um objeto que eu sei que vai provocar uma reflexão para um lado, para o outro. Então, eu posso pegar um microfone, posso pegar um celular, posso mostrar um pequeno vídeo. Mas essa rotina consiste de 3 perguntas. E a primeira pergunta que a gente faz para os alunos, eu já fiz isso várias vezes com adultos também, com professores, e é muito curioso. Quando você mostra alguma coisa e pergunta, e as pessoas estão em grupo, a primeira resposta, em geral, é a óbvia. Eu vou responder porque eu não me comprometo com o grupo. Estou falando, o que você está vendo? Eu vejo o óbvio. É raro alguém tentar ver por trás. Então, mas não tem problema, a rotina é justamente para isso. Então, mostrei um celular, estou perguntando, o que você está vendo? A resposta estou vendo um celular. Mas aí vem a segunda pergunta, e o que você pensa disso?
né? Então, quando você pergunta o que você pensa, já começa a ser diferente a resposta de um ou de outro aluno, porque o que está passando na cabeça de cada pessoa é diferente, né? Então, eu falo, eu penso que o celular, em geral, o mais velho vai falar, o celular facilitou a vida da gente, né? Substituiu o telefone com fio, né? E o mais novo já pensa outras coisas, mas vem uma coisa de o que está por trás. A terceira pergunta que a gente coloca na sequência é: e o que te impressiona nisso? Então, quando eu faço essa pergunta, o que te impressiona? É quase que um convite a fazer conexões, porque o que impressiona a gente é como é que eu posso hoje usar o celular para acessar a internet, para me comunicar, para ser mais barato, para me comunicar com mais gente ao mesmo tempo. Então, né, cada um vai se impressionar de uma maneira diferente. Só que dentro de um grupo é muito curioso, porque quando um começa a falar, você faz mais conexões. Então você também vai falar, não tinha pensado nisso, mas isso também me impressiona, né? Então você vai contaminando os outros com esse impressionismo, né? Mas imagina o seguinte, quando a gente fala isso é uma rotina de pensamento, é porque a gente está querendo transformar isso em rotineiro. Então, se eu chego numa outra aula e trago um outro objeto e mostro para os alunos o que vocês estão vendo, né? E o que você pensa disso, os meninos já estão pensando na terceira pergunta, o que me impressiona, porque eles já sabem que, opa, ele já fez isso uma vez, está fazendo de novo. Se vem um outro professor e também faz isso, eles vêm e falam, poxa, agora, né? É rotineiro mesmo, né? Mas o que acontece? Quando você faz algumas poucas vezes, esses meninos eles saem olhando para o mundo, para tudo e vendo o que me impressiona aqui, o que me impressiona ali. Então você pega um aluno de ensino médio, por exemplo, que ele já está, né, eu ia usar uma palavra chata, né, mas já está cansado da escola, tal. De repente você resgata esse olhar curioso para o mundo, né, de uma maneira extremamente simples, né? Pois bem, vocês acabaram de ouvir, né, o professor César Nunes. Gostaram da fala dele? Né, ele é um grande entusiasta, né, dessa forma de, né, trabalhar, que são as rotinas de pensamento. Ele tem, inclusive, deixamos para vocês, caso vocês queiram, né, dar prosseguimento, estudar e aprofundar um pouco os estudos, nós deixamos aqui para vocês, tá? Um texto dele sobre esse assunto no Para Saber Mais, tá? Caso vocês queiram conhecer. Vamos lá, agora nós temos uma atividade. Vocês ouviram o César Nunes e a explanação dele sobre esse tema, certo? Vamos então ao seguinte, vamos supor aqui, essa atividade começa assim, nós temos aqui uma menina que está observando uma imagem, certo? Pensa, o César Nunes, ele falou que são 3 perguntas que nós fazemos ao nosso aluno para estimular o quê? A curiosidade, né? Estimular o ato de pensar, de refletir. Vocês lembram quais são as perguntas? Vamos lá? Vamos puxar aí? Vejam quais são as 3 perguntas que vocês, né, fariam para essa estudante ou para o estudante, para o seu aluno, seja na sala de aula, seja nas atividades online, né? Como vocês perguntariam? Quais são as perguntas? Vocês lembram? Vamos lá lembrar? Pois bem, está aí, ó. Essas são as perguntas, né, que ele nos ofertou, nos colocou, que são perguntas fáceis de se fazer, né, e que alavancam uma série de procedimentos cognitivos do nosso aluno, possíveis, né, e realizáveis em qualquer ambiente, seja virtual, seja presencial, né, que são essas perguntas. O que você vê? O que você pensa, né, sobre isso aí, no caso, sobre essa imagem? O que te impressiona, né, nessa imagem? Essas perguntas, claro, elas podem também, né, são flexíveis, mas são elas que dão esse norte. O que você vê, o que você pensa e o que te impressiona, né? São 3 perguntas que vão sendo desenvolvidas para o aluno, inclusive, se posicionar melhor, tá? Pois bem, por que nós estamos fazendo tudo isso? Vamos lá, então, vamos detalhar um pouco mais. Agora é o momento da contextualização, né, dessa atividade.
teve, né, uma TPC de Ciências Humanas, né, promovida, né, pela SEDUC, via CMSP, pelo Centro de Mídias, né, que ocorreu no dia 23 de fevereiro. E a pauta, eu trouxe aqui para vocês, a pauta, num print que eu fiz da tela, a pauta naquele dia foi falar sobre a questão da atividade interdisciplinar, eles apresentaram textos introdutórios, né, falou um pouco da estrutura do caderno do professor, do aluno também, mas pronto, eles abordaram, e foi uma rápida abordagem sobre as rotinas de pensamento, tá? Foi realmente muito sucinto, foi muito simplório, né, mas muito significativo também. Forma que nós aqui, né, consideramos isso extremamente importante. Por que não apontar um pouco mais e falar um pouco mais sobre as rotinas de pensamento com nossos professores, né? Lá eles falaram realmente, né, fizeram alguns comentários gerais, mas aqui a gente vai tentar ampliar um pouco mais, né, a importância, né, dessa mini estratégia, tá, que vocês podem estar utilizando. Aliás, nós já começamos, né, ao aplicar a atividade com vocês já estão realizando já isso com vocês aí, tá? Pois bem, então, surge daqui, né, as rotinas de pensamento é o nosso foco desta ATPC, tá? Então, inclusive, né, a pergunta inicial que nós fizemos lá, ela vem, né, em função disso. Lembra a pergunta? Olha lá, ó. Como posso apoiar as aprendizagens? A possibilidade de ação que nós estamos oferecendo a vocês, professores coordenadores, olha, desculpa, gente, estou com isso na cabeça. Os professores, é isso, é apresentar a vocês, né, uma mini estratégia, tá? Curta e fácil, né, que pode, né, como disse, a vocês possibilitar, né, agregar a vocês, né, um conhecimento, né, e por meio dele compreender o que os alunos estão precisando para desenvolver, né, as competências e habilidades, né, que vocês estão aí trabalhando no dia a dia, e como promover as aprendizagens, seja nas aulas presenciais ou online, tá? Vamos então continuar aqui, falando um pouco mais sobre isso. Pois bem, aí eu trouxe, tá, esse quadro aqui, certo? Vocês podem ver aí, olha, a rotina de pensamento. Tem o ato de pensar, que é a primeira pergunta, que ele não está vendo, tá? Ele pode, em seguida, o aluno, ao pensar, ele pode também conversar com seus pares e depois compartilhar isso com outros, né, os seus colegas, né, as suas impressões sobre qualquer assunto, qualquer tema, tá? Então, é nesse procedimento, partindo dele, do eu para o grupo, tá? Que eles vão poder, tá, fazer com que ele possa desenvolver essa mini estratégia. Estou chamando de mini estratégia, né? Ela é uma forma, ela possibilita o que? Aprofundar o pensamento dos estudantes e também facilitar as práticas de ensino de aprendizagem, como eu disse, continuo frisando, seja na sala de aula ou ainda nas aulas online. Portanto, professores, a rotina, né, de pensamento é uma maneira de incentivar, né, os nossos estudantes a processar informações para aprender e interagir intelectualmente, né? E quando ele consegue, né, o aluno compartilhar esse pensamento, ele elabora uma série de conexões, né, cognitivas, de forma que o seu aprendizado se torne mais significativo, né? Então, as rotinas de pensamento, professores, eles convidam qualquer estudante, isso é uma coisa que eu vou frisar muito, eles convidam qualquer estudante de qualquer faixa etária, desde os aluninhos lá, os lindos alunos dos anos iniciais, como os nossos alunos, né, do ensino médio, tá, do terceiro, até o terceiro do ensino médio,
de qualquer faixa etária também, ou também de segmento, a gente pode também até aplicar isso também, junto com o aluno do ensino superior, do EJA também, gente, tá? Também, por quê? Né? As rotinas de pensamento convidam o nosso estudante a olhar com mais cuidado, tá? A olhar, gente, tá? Então, as rotinas de pensamento, elas são uma série de pequenas etapas, tá? Como está aqui colocado, né? Tá vendo? Aqui tem uma etapa, segunda, terceira, que orienta, né, o processo de pensamento do nosso estudante. Porque a gente vai partir do quê? Partir do primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Qual foi o primeiro passo de vocês naquela atividade que eu apresentei a vocês aqui? Qual foi o primeiro passo de vocês? Foi olhar. Vocês olharam para a imagem, né? Esse é o primeiro passo nosso, né? O olhar, ele causa várias percepções, né? Vários pensamentos, mobiliza uma série de, né, procedimentos cognitivos o tempo inteiro, né? Relações, associações, né? Causando uma série de sentimentos também. O olhar, ele é o primeiro passo, tá? Vamos lá voltar. Primeiro passo nesse processo, tá? E, óbvio, tá? Sendo o primeiro passo, ele vai desenvolver o quê? Em seguida, no desenvolvimento desse procedimento aqui, dessa estratégia de aprendizagem. Ele vai desenvolver ao longo do tempo um olhar mais atento. Eu falo quem? Nosso estudante, tá? Um olhar mais atento, cuidadoso, crítico também, né? E claro, né? Lembra aquela palavra-chave que eu falei para vocês lá atrás? A curiosidade, tá? Que isso é muito importante, né? Sabemos que nossos alunos muitas vezes não têm muita curiosidade, né, gente? Mas a gente tem que acreditar que é possível, não é? Então, a curiosidade, né, se faz pelo olhar, e olhar é o início de tudo, não é? O olhar é o início de tudo, especialmente nesses tempos virtuais, né, que a gente vive, né, de forma tão intensiva, nossos alunos principalmente, né, porque eles não desgrudam do celular em hipótese alguma, né, parece que já nasceram com a coisa grudada, colada dentro de si, né. Enfim, tá? Enfim, continuando aqui, então as rotinas de pensamento levam a ideia, né, a um passo adiante e aplicam essas ideias, ao aplicar, né, as rotinas, ao aprendizado, é possível, né, mobilizar uma série de competências e habilidades, né, previstas no seu plano de aula. Por isso que a gente vai falar isso lá na frente, tá bom? Vamos continuar então? Vamos lá. E quais são as características das rotinas de pensamento, né? Primeiro, elas são etapas, né? Como eu já falei a vocês, são mini estratégias, são também etapas, né? Que orientam o processo cognitivo para o ato de pensar do estudante, entendido também como uma estratégia de ação, gente. Por isso que nós estamos aqui mostrando uma possibilidade de ação, né? Ela está entendida também como uma estratégia de ação, né? E uma forma de quê? De encorajar os nossos estudantes a aprimorar o pensamento crítico. Olha lá, é viável, principalmente com os alunos já, né, do ensino médio, possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades e, sim, claro, incentivar a interação, né, o compartilhamento de ideias, a troca de ideias, enfim, ela possibilita esse ato do movimento a partir do olhar. E eu, inclusive, trouxe aqui uma imagem para vocês, né, de uma arvorezinha, né, nascendo na cabeça, né, de uma jovem aqui, ou um jovem, né. Enfim, eu acho que é tudo as rotinas de pensamento, elas foram criadas pensando nisso, né, em promover, né, um crescimento no estudante, né, dentro do seu percurso educacional, em que ele se fortaleça com todos os conhecimentos, valores e habilidades que eles vão desenvolver durante o seu percurso, durante, né, o percurso educacional, para que ele, né, se torne aí um sujeito, né, histórico, um cidadão, né, atuante na sociedade. Tá? Por isso que as rotinas de pensamento elas têm
Elas têm uma importância muito grande, né, que a gente está mostrando para vocês aqui. Vamos lá conhecer um pouco mais. Bem, e qual a origem disso, Maristela? Bom, e aí, de onde surgiu isso? De onde veio isso? Né? A gente sabe, né, na área de ciências humanas, que tudo tem as coisas têm nascimento, saem de algum lugar, com algum propósito, né, enfim, né. Bem, primeiramente, né, ela veio dentro de um projeto, um grande projeto chamado Projeto Zero, tá? Esse Projeto Zero, na verdade, foi o quê? Foi um núcleo de pesquisa em educação. E isso surgiu, né, há mais ou menos 50 anos atrás, né, nos Estados Unidos, dentro da Universidade de Harvard. Tá? Foi lá em que um filósofo americano e muito envolvido com a temática educacional, né, ele começou a promover uma série de pesquisas junto com outros profissionais, tá, que estavam interessados, né, em alavancar, né, em promover, desenvolver formas mais abrangentes, né, e efetivas de ensino. Tá? Eles começaram a fazer uma série de pesquisas e daí surgiu, né, o Projeto Zero. Tá? Vou ler para vocês então esse trecho. Caso vocês queiram mais, né, seja mais curiosos ainda e queiram conhecer um pouco mais, né, vocês podem entrar lá no site da Harvard, que está já colocado aqui. O próprio Google pode traduzir para vocês, porque aqui ninguém precisa falar inglês, né, gente? Precisa saber inglês, e eu trouxe um trechinho para vocês aqui. Então, o Projeto Zero é o quê? É uma fonte intelectual nutrindo a investigação sobre a complexidade dos potenciais humanos, inteligência, compreensão, pensamento, criatividade, pensamento interdisciplinar e intercultural, ética, e explorando formas sustentáveis de apoiá-los em contextos múltiplos e diversos, ancorados nas artes e humanidades e com o compromisso de fundir teoria e prática. Continuamos a trabalhar em direção a um processo e sistema educacional mais esclarecido que prepara bem os alunos para o mundo que viverão, trabalharão e se desenvolverão. Portanto, a partir desse texto que eu trouxe para vocês, né, tem um detalhe aqui que vocês estão aqui, talvez tenham a prestar atenção, né, olha lá. Ancorados nas artes e humanidades, ou seja, o projeto ele começou ancorado nesses dois componentes, né, desses grandes macros campos de ação, né, de estudos, que foi na artes e nas humanidades aí, pensando nas nossas áreas de ciências humanas em geral, tá? Iniciou-se aí. Mas eles começaram, com o crescimento das pesquisas, observou que essas propostas que eles desenvolveram, elas podem ser usadas em qualquer área, em qualquer componente curricular, gente. Como já falei, salientei lá que pode ser qualquer faixa etária, né? Desde os alunos do ensino fundamental, anos iniciais, até o ensino médio. E também qualquer componente curricular, tá? Pois bem, continuando então, vamos lá. Aqui. E agora, né, o que o Projeto Zero fala, né, a respeito do aprendizado do estudante. Tá? Então, nós vamos aqui apresentar para vocês, né, um trecho curto, tá, do Projeto Zero, em que ele vai atentar sobre essa questão do cognitivo, como isso, né, é desenvolvido, né, e como está sendo constituído junto com os alunos, né. Portanto, vamos ouvir um pouco mais sobre isso, né, a respeito, porque isso tem muito a ver com nossas práticas, né, junto com a sala de aula. Presta atenção, então, vamos ouvir um pouquinho e atentar a essa perspectiva que eles estão nos colocando. Vamos lá? Vamos ouvir? Those of us who are passionate about helping others learn confront perplexing challenges every day. How do I know if my students are learning? What do thinking and understanding look like? What learning will be most relevant for the lives my students will live? At Project Zero, we've long wondered these same things. If you've spent time wandering through the vast landscape of teaching tools and practices
In an effort to shed light on these questions, you likely have stumbled across ideas that can be traced back to Project Zero. Even after encountering many PZ ideas, you might be left wondering what they have to do with one another. What are the common threads that connect good work to making learning visible? What does teaching for understanding have to do with visible thinking? And how do these various efforts link to Project Zero's initial mission of understanding learning and the arts? Since its emergence over 4 decades ago as a group of loosely affiliated scholars with a shared interest in learning in and through the arts, Project Zero has grown organically, becoming home to scores of past and current research initiatives extending well beyond the arts. As with other organic processes, it's not easy to see how the PZ today connects to its origins, but clues to the common threads have emerged. At PZ, we approach intelligence not as one thing, but many, and as something that can be learned. To understand thinking and learning, we pay close attention to the many ways the mind works. Learners come to know and express ideas in a variety of languages, whether they are physical gestures of dance, analytic symbolic systems of mathematics, or auditory expressions of music. Dispositions, experience, and reflection inform the many ways that intelligences are developed and expressed. We understand learning to be a consequence of thinking. Understanding is not only something you have, it is something you do. While the conventional view might be that thinking comes as the result of learning, we observe the opposite as well, that by thinking about and with content, learners come to know it better. We approach thinking and learning as processes that can be made visible. In too many contexts, deep thinking and learning are left hidden from view, but by revealing them through the use of documentation and artifacts, as well as thinking routines and protocols, we deepen them. Over several decades, many insights and practices have emerged out of Project Zero initiatives, tools for entering complex problem spaces that honor their richness. While these tools are not answers to our questions, they invite and support us to closely observe the complex human process of coming to think and learn. We share a passion for joining theory with practice. Many of Project Zero's major initiatives have involved collaborations with active practitioners because we believe that real insights and impact in education happen through shared inquiry with educators who find value in exploring these questions. The space of Zero is one in which we invite and embrace the richness, complexity, and the pace of learning. It is an orientation towards learning that invites a deep respect for learners, whether they be students or educators, and a great care in supporting their inquiry. As one teacher shared, After experimenting with Project Zero ideas in my classroom, I'm starting to think that I'm doing my job well when I'm unable to answer my students' questions. Another offered, the PZ tools allow me to experiment with the virtue of not knowing. So what is PZ? Project Zero was named by founder Nelson Goodman to reflect his belief about the state of research on cognition and the arts. Since zero was known, we would be Project Zero. Although the zero began as a marker for the state of things, a noun, it has evolved into a set of dynamic practices and ideas that help us to zero in on learning as it unfolds in all its complexity. É isso aí, gente. Então, tem agora os benefícios. Quais são os benefícios, né, dessa mini estratégia, né, tão pequena, que utiliza perguntinhas tão simples, né, que podem ser usadas para qualquer tipo de tema, como fonte histórica, pode ser usada também na geografia, nos seus vários temas que você trabalha. Vamos lá, bem. Então, primeiramente, né, vamos iniciar lá. Estimula nossos estudantes com dificuldades de aprendizagem a participar da formulação do pensamento. Né? Nós sabemos que nós temos muitos, né, estudantes, são acanhados, têm dificuldade, ou alguns são também, né,
além de serem tímidos, muitos têm dificuldade, né, de se manifestar, de se posicionar e também com dificuldades na aprendizagem. Então, a rotina de pensamento, ao ser trabalhada de forma mais contínua, cotidiana, né, dentro das aulas, vocês vão ver que isso estimula, empurra mesmo o estudante, tá, a formular um pensamento sobre o objeto de estudo, objeto de conhecimento que vocês estão desenvolvendo naquele momento, tá? Então, isso é um grande estímulo para os nossos estudantes, né, nesse momento. Muitas vezes esse estímulo pode ser verbalizado, principalmente entre os seus pares, né, garante ainda mais, né, os alunos darem significado ao que eles estão aprendendo. Pois bem, outro item, né, é que possibilita criar uma cultura de pensamento crítico. Nossa, isso é ótimo, né? A gente que é da área de humanos, a gente que mais gostaria, né, que a gente gosta de ter um aluno crítico, analítico, né mesmo? E sabemos o quanto o professor precisa malhar, né, em cima dessa construção diária, cotidiana, né, dentro da sala de aula. Né? Então, essa proposta que nós estamos aqui apresentando para vocês, a sugestão, né, de ação, de estratégia, que é curta e, como eu falei também, ela é fácil de aprender e fácil de aplicar, ela possibilita, né, que o aluno se construa um olhar crítico, analítico sobre as coisas, mediado pelo ato de questionar, de perguntar, né? Eu sei que realmente é uma atividade muitas vezes complexa, difícil, mas a gente aqui aposta nessa estratégia como uma forma, né, diversificada de ação. O outro benefício, tá, que a gente apresenta aqui para vocês é que ela é fácil de usar, né? Não precisa treino, nada, entendendo? É fácil, tá? E é possível, tá bom? E além disso, elas são adaptáveis. Como eu coloquei aqui, isso aqui, né, esse item que eu estou apresentando para vocês, são adaptáveis, podem ser usados para qualquer habilidade, mas quase qualquer habilidade, né? Eu até coloquei quase aqui, porque pode ser que tenha alguma atividade, né, uma área mais específica, né, não sei, na minha área, né, a gente de ciências humanas se garante, mas eu não posso também garantir, né, para a área de física, química, não sei, matemática, né, aí vai caber, né, cada professora vai saber como, né, adequar isso, tá, ao seu plano de aula, né, aos seus objetivos da aula naquele momento, pensando também no grupo, né, nos alunos que ele conhece, nos progressos, né, e nos aprendizados que eles estão, então, enfim, tá, pode ser usado para qualquer habilidade e competência, como também em outros componentes curriculares, como eu falei, né, praticamente, segundo, né, as pesquisas que foram feitas aí pelo filósofo americano, que eu não falei o nome, né, gente, que chama Nelson Goodman, tá, Nelson Goodman, e ele não estava sozinho, não. Já ouviram aquele Gardner, que criou as múltiplas habilidades, né, que tem alunos que têm habilidades, né, mais audiovisuais, outras mais sinestésicas, né, se não estiver enganado, é Edward Gardner. Esse homem que criou, né, essa teoria nas múltiplas competências que as pessoas muitas vezes aprendem de formas diferentes, né, seja por um ato mais de ouvir, de escutar, de se movimentar, ou existem outras formas também de estímulos, tá? Ele também fez parte desse grupo do Projeto Zero. Olha só, né, a gente às vezes não conhece, né, um pouco, né, lá os contextos passados, né, e conhece, mas só conhece as metodologias, não sabe de onde elas formaram. Pois bem, nessa pesquisa que eles fizeram, como eu falei para vocês, eles viram que é possível fazer isso, aplicar essa metodologia, tá, nessa estratégia em qualquer componente curricular, tá? Pois bem, é isso, tá? Eu agora vou apresentar, agora nós teremos a participação da Cristina e o começo da pergunta que ela vai fazer com vocês é como utilizar as rotinas de pensamento. Vamos conhecer então pela Cristina como é isso? Vamos lá? Vamos começar então? Vamos aprender um pouquinho mais?
como fazer isso? Vamos lá, então? Professores, deixamos aqui, então, para vocês um exemplo de rotina de pensamento que foi abordado pelo Centro de Mídia em 2020. É um exemplo bem esclarecedor, né, e realista e da possibilidade desse trabalho junto às unidades escolares. Deixamos aqui, então, essa sugestão para vocês conhecerem. Vamos conhecer, então? Vamos ouvir lá? Vamos lá, gente? Bora lá! Experimentar com vocês aqui hoje uma rotina de pensamento que a gente fez num grupo de estudos que a gente tem lá na Escola Fernando Dias, na Escola Estadual Fernando Dias Pais, um grupo de estudo com educadores que estão responsáveis por esse componente curricular de tecnologia e inovação. A gente está trabalhando, né, pensando como levar a tecnologia para dentro da sala de aula. A gente fez essa rotina. A gente vai usar aqui essa imagem, mas vocês podem usar qualquer imagem, no fundo, né, dependendo de qual for a intenção pedagógica, o que vocês quiserem trabalhar com um grupo de alunos. Agora a gente vai precisar ir para a apresentação mesmo, porque todo mundo precisa ver, né? A gente vai fazer então, a rotina do vejo, penso e pergunto. Então, no primeiro momento, a gente vai só ver a imagem, né? E a gente quer convidar vocês para participar ativamente dessa rotina, como se a gente estivesse fazendo ela aí ao vivo, né? A gente vai tentar ser o mais interativo possível, né? Mesmo estando aí à distância e com todas essas barreiras aí, né? Que a tecnologia ela ajuda, mas também tem alguns limites. Então, nesse primeiro momento, a gente quer que vocês venham, sem fazer nenhuma inferência, né? É literal mesmo. O que vocês olham para essa imagem e o que vocês estão vendo? Então, acho que agora nos comentários, né, a Júcia e a Elaine podem ir ajudando a gente a conduzir aqui um pouco, para ir mostrando para a gente o que está pipocando aí na cabeça de cada um, o que cada um está vendo a partir dessa imagem, que é uma imagem que foi feita muitos anos atrás, pensando como seria a sala de aula nos anos 2000, né? A gente tem aqui o pessoal falando uma sala de aula, fábrica de pensamentos. Adorei fábrica de pensamentos. Uma imagem antiga. Uma imagem antiga, boa. Manipulação de pensamentos. Livros sendo picados. E lavagem cerebral. A gente está buscando mais essas considerações mais literais mesmo. Mais literais. Ainda não é o que eu penso, é o que eu estou vendo, né? Depois depois a gente vai para esse segundo momento do que essa imagem está provocando na gente. Então, agora a gente ainda está nessa parte do penso. Deixa eu ler mais alguns. Uma sala de aula, né? Como eu falei. Sala de aula com crianças tristes, já é mais descritivo, né? Uhum. Deixa eu ver. Estão triturando conhecimento, já é mais interpretativo, né? Crianças pensando também. Vamos lá. Robôs. Alunos passivos sendo manipulados, também já vai no nível mais do interpretativo. Já é um penso, não é tanto mas a fábrica de conhecimentos foi a professora Sabrina que falou. Deixa eu ver o que mais aqui. Alunos robotizados. Elaine, tem algumas contribuições aí que você queira trazer? Então, quando a gente fez... A Elaine quer falar ou não? Tá fechado. Eu estou aqui no canal dos anos iniciais, aqui tem um certo delay. Então, vocês perguntam aí, leva um tempinho para processar e saírem as coisas. Mas já começaram a vir algumas respostas. Veio também sala de aula, máquina de conhecimento, apresentação de um filme e também algumas coisas assim, um pouco mais diferentes, né? Como assim, mais um aluno peão, massificação... algo tradicional, alguns chamando a atenção para o papel do professor também, massificação de pensamento, então está indo um pouco por aí. Já tá num segundo momento, né? No fundo, muito dessas considerações que estão sendo... Fala, Júcia. Tem um bem descritivo aqui. Alunos com fone de ouvido e o professor processando livros. Isso. Quando a gente fez essa rotina com os educadores
do Fernão, apareceram, né, pontos como, eu estou vendo ali que está escrito que tem o ano 2000 nessa imagem, né? Então era alguma coisa que eles estavam pensando como vai ser no ano 2000. Eu não vejo uma lousa, né? Uma sala de aula, mas eu não vejo uma lousa. Eu vejo mesas e bancos, tipo um refeitório. Vejo um garoto que está girando uma manivela. Vejo um professor colocando livros em uma máquina que parece um moedor. Então, são coisas bem literais mesmo, sem ainda, né, são muito descritivas do que é essa imagem. E aí, a gente, né, quando a gente faz essa rotina com os alunos, a gente pede para eles colocando tudo mesmo, sem ter esse medo, né? Ai, será que vou parecer bobo? Será que não vai? Fala, Fran, você quer falar? Eu queria dar uma contribuição de como é difícil a gente separar o ver do pensar. Geralmente é algo que a gente faz junto, eu vejo, já penso. E aí, para a gente desenvolver essa sensibilidade ao design, é muito importante que a gente consiga ver. É o primeiro passo, né? E a gente já vê, já pensa, já pergunta, já achou o que aconteceu, procurou a solução. Então, esse primeiro momento de ver, olhar, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um menino, eu estou vendo um professor, eu estou vendo crianças, eu estou vendo fones de ouvido. Então, essa descrição também é muito importante para a gente criar esse hábito de ver com atenção. Por isso, essa rotina também traz esses 3 momentos separados. A Elaine quer contribuir também? Então, vocês estão me lembrando uma coisa super interessante. Eu fui alfabetizadora há uns anos atrás pelo método Paulo Freire, né? E o método traz justamente isso, é praticamente o primeiro passo do método, que é você ter o momento do ler, que é do ver, que é onde você só vai identificando as coisas, e tem o momento do ler, que aí é onde você faz as associações, né? Então, assim, me lembrou muito isso. Acho que é isso mesmo, Elaine. Obrigada aí pelo seu comentário. Então, depois desse momento do vejo, né, com observações bem descritivas, a gente faz o convite para o segundo momento, né, do penso. E é muito importante que a gente vá registrando, quando a gente está fazendo isso dentro da sala de aula, que a gente vá registrando todas essas falas dos alunos, né? Pode ser num papel, num caderno. Se a gente tiver, nesse momento, à distância, no online, a gente tem usado o Jamboard do Google, pode ser num Padlet, enfim. É importante que a gente vá colocando tudo que for aparecendo, tudo que for sendo falado, a gente vai anotando, que é depois observar, parar para refletir sobre o que a gente tinha visto e o que a gente está pensando, né, para ver onde a gente vai chegar. Isso, agora a gente vai para esse segundo momento do penso, né? Podemos ir para o próximo slide, que é a mesma imagem no fundo. E agora a gente quer saber o que vocês estão pensando. Vocês viram essa imagem, observaram atentamente, e agora a gente quer saber como que vocês estão, o que vocês estão pensando sobre a imagem. E aí já vem, né, já tem a interpretação de vocês, vocês podem fazer inferências, o que vocês, enfim, entenderam da imagem. Já é um segundo momento em que a gente pode pôr a nossa opinião, o que a gente acha. Ju, Elaine, se vocês quiserem ir comentando o que está aparecendo aí. Vou comentando, sim. Ó, a gente tem aqui cabresto, transmissão de informação em massa, passividade, manipulação, conhecimento artificial, aí tem decorebas, uma forma mecânica do ensino-aprendizado, educação bancária, massificação do conhecimento, ensino tradicional. Aí a Suelieta falou assim, uma imagem estranha, não tem nada a ver com a educação.
educação em vista do mercado, não da cidadania, alunos processando o conhecimento, reprodutivismo, educação padronizada, várias coisas. E aí tem um comentário de uma professora que ela disse que não entendeu, depois vocês podem, no final, o professor Armando, não entendi a diferença do primeiro para o segundo momento, então acho que depois vale a pena retomar. A fala da Franciele vai ajudar a gente a entender, né? E aí vários, comodismo, realidade pós-Covid, a professora Lucila já contextualizou, já datou a sua leitura aqui, a sua interpretação, né? Muitas contribuições, apatia, mas sempre girando em torno dessa questão da educação transmissiva, né, conteudista, e o aluno, né, essa visão do aluno que não está engajado, né? Elaine, você tem contribuições? Eu acho que sim. Agora, Elaine, vai lá, Elaine. Aqui também vai na mesma linha, e eu destaco alunos em segundo plano, escola mecânica, reflexão sem pensamento, professor futurista usando tecnologia, mas de um jeito muito tradicional, que pouco contribui para a formação do aluno, ausência de reflexão, por aí também. Tem essa contribuição mesmo aqui forte da inovação tecnológica misturada com o tradicional, que a Elaine comentou aqui, tem algumas contribuições nesse sentido, né? Legal. Fran, você quer retomar naquela pergunta que a Jussi colocou aqui, de como que a gente diferencia esses dois momentos, que acho que tem tudo a ver com aquela sua fala que você trouxe aí, né? Porque que é importante a gente primeiro ver, né, para depois fazer as nossas inferências, pensar. Você complementa? Complemento. Bom, eu acho que tem tudo a ver com o que eu estava falando antes, né? Qual a importância da gente iniciar e por que a gente quer treinar esse olhar e desenvolver esse olhar atento. É muito comum que a gente não consiga olhar as coisas e fazer uma descrição delas, o que a gente está realmente vendo. É muito comum que a gente já pense, já pergunte, já formule hipótese, já... Sabe, assim, o problema mal aconteceu, eu mal entendi ali o problema, eu já estou pensando na solução. Então, essa rotina, ela visa desenvolver esse hábito de separar esses três momentos. Então, de primeiro você vê com um olhar atento e cuidadoso de várias perspectivas e fazendo uma descrição mesmo factual. Olá, professores, tudo bem? Meu nome é Cristina, estou como professora coordenadora de Núcleo Pedagógico, disciplina de Geografia. Bom, vocês viram com a Maristela um pouquinho, algumas características a respeito de rotinas de pensamento. Agora nós vamos prosseguir, então, com a nossa pauta, com esse nosso trabalho articulado, né, interdisciplinar entre História e Geografia, esses dois componentes. Vamos lá, então? Bom, como utilizar as rotinas de pensamento? A Maristela falou a respeito das origens, características, falou da rotina como uma possibilidade a mais de diversificar as aulas, e principalmente, né, engajar os alunos nesse momento que nós estamos passando tão assim atípico, né, esse momento de pandemia. Bom, e também uma forma de oportunizar os estudantes a terem contato com estratégias diferentes de aprendizagem. Mas como utilizar a rotina de pensamento em nossas aulas? Essa é a grande pergunta, né? Então, vamos lá. Bom, no primeiro momento, eu quero que vocês observem essa imagem, né? O que você vê na imagem? Então, aí nós estamos mobilizando um pouquinho da rotina de pensamento para que eu possa aí passar para vocês algumas informações de como nós podemos incorporar ou utilizar esta estratégia no planejamento de nossas aulas. Então, o que você vê na imagem? O que você pensa disso que está vendo na imagem? Podemos estabelecer alguma relação da imagem com as rotinas de pensamento? Então, vamos lá, professores. O que vemos na imagem?
Bom, de forma bem simples, eu vejo uma mão segurando uma bússola e ao fundo uma nuvem, né? Presença do céu. O que você pensa disso que está vendo na imagem? É um instrumento que possibilita traçarmos um percurso, chegar a um destino, alcançar um objetivo. Podemos estabelecer alguma relação da imagem com as rotinas de pensamento? Notar que, assim como as rotinas de pensamento, elas têm uma estrutura para ser desenvolvida, nós precisamos, para desenvolvê-las, de um norte. Nós precisamos ter um plano, nós precisamos definir as ações que nós vamos tomar ou utilizar para empregar a rotina de pensamento. Então, vamos ver um pouquinho mais a respeito disso? Nós, professores, entre vários documentos ou protocolos oficiais que temos, 2 eu gostaria de destacar aqui. Esses 2 são elaborados pelo professor. Compete a elaboração a nós, professores, entre eles o plano de ensino e o plano de aula. Para que esses instrumentos são importantes? Eles são importantes porque eles permitem nós refletirmos a respeito do caminho a seguir. Que caminho nós vamos traçar? É no plano de ensino que nós vamos ter, no plano de aula também. Eles também nos favorecem a escolhas mais seguras, mais assertivas, evitam o desgaste de um tempo perdido com improvisos. E é claro que sempre surgem algumas situações inusitadas ao longo do desenvolvimento de nosso trabalho enquanto professor, ao longo de nossas aulas. Mas, uma vez tendo planejado nossas aulas, essas situações de improviso, elas serão mais simples de serem resolvidas, né? Porque nós teremos já pensado em algumas possibilidades de atuação. Bom, e permitem também, tanto o plano de ensino quanto o plano de aula, definirmos rumos alcançáveis. Mas o que é o plano de ensino e o que é o plano de aula? Bom, basicamente, como eu disse, são instrumentos, são ferramentas de trabalho do professor. Para falar um pouquinho a respeito do plano de ensino e do plano de aula, eu coloquei aqui para vocês algumas características. Acho muito mais fácil de compreender a partir dessas características, né? O plano de ensino, ele é elaborado pelo professor, geralmente no início do ano, como uma proposta de trabalho a ser desenvolvida com a turma, né? Ele possui como característica, ele é mais geral, como eu disse para vocês, ele tem um período ali destinado a um período de 1 ano ou até mesmo de um semestre, depende aí do acordo entre a equipe gestora e os professores, né, os combinados. E o plano de ensino, ele contém as expectativas de aprendizagem para aquela turma, série ou ano. Tá? O que seriam essas expectativas de aprendizagem? Os objetivos, as competências e habilidades previstas para o ano e série em questão. E esse plano de ensino também contém as metodologias ou estratégias que o professor utilizará para o desenvolvimento de suas aulas ao longo do ano ou do semestre. Entre essas metodologias e estratégias, nós podemos colocar aí a rotina de pensamento, que é uma estratégia diversificada, diferente, por meio de questionamentos, que mobiliza ou ativa aí um desenvolvimento cognitivo por parte do aluno, para que ele possa aprender de uma determinada forma, observando uma imagem, refletindo, a obter o seu conhecimento. Bom, e temos também no plano de ensino a avaliação, os instrumentos que nós utilizaremos para avaliar nossos alunos. No plano de ensino é possível também contemplar os projetos, se eu vou desenvolver, se o professor irá desenvolver algum projeto naquele ano, então é possível colocar aí. E o plano de aula? Bom, o plano de aula ele é mais específico, ele apresenta de forma mais detalhada as expectativas, né? Ele é feito geralmente ou para um dia, ou para uma semana, ou para um período quinzenal. Isso vai depender muito das orientações dadas aí pela equipe gestora. O
plano de aula é uma espécie de passo a passo do trabalho do professor. E ele parte de um diagnóstico. Para que eu possa elaborar esse plano, eu tenho que ver as características dos meus alunos, eu tenho que conhecer que é a partir daquela característica que eu vou desenvolver a minha proposta de trabalho. Ele possibilita também uma maior segurança em relação ao desenvolvimento da aula. Porque durante sua elaboração, o professor pensa a respeito de suas possibilidades de trabalho, diversificar suas metodologias ou estratégias. E o plano de aula, ele prevê também a forma com que os alunos vão ser avaliados naquele conjunto de aulas ou para aquele período ali estipulado no plano. Nós aqui iremos falar um pouquinho mais a respeito do plano de aula, refletir a respeito dos elementos que ele tem que considerar para elaborar sua aula. Nós temos aí 4 elementos muito importantes que eu destaquei para vocês. Observar ou identificar as dificuldades de aprendizagem que nossos alunos possuem. Para eu elaborar um plano, eu preciso saber o que meu aluno ainda não desenvolveu de habilidade ou de competência. O que eu quero que ele desenvolva ou que ele saiba ao final de determinado período ou conjunto de aulas, né? A partir disso, eu determino também a expectativa ou as expectativas de aprendizagem, que são as habilidades essenciais nesse momento de pandemia previstas para o ciclo de 2020-2021. Preciso pensar também, preciso verificar os recursos disponíveis que eu possuo, para que eu possa planejar essa aula. Se a maior parte dos meus alunos eles não têm acesso à internet, eu preciso então utilizar recursos físicos, materiais físicos, como por exemplo, disponibilizar para o aluno textos impressos, caderno do aluno, livro didático. E nesse plano de aula nós temos também a proposição de ações. O que eu viso, o que eu almejo alcançar com o meu aluno? Eu vou desenvolver uma leitura de texto. Eu almejo alcançar aí uma capacidade, um domínio maior com relação à interpretação de textos, com relação à interpretação de imagens, se eu trabalho com imagens. Vou retomar agora alguns aspectos que eu acho muito importante nós termos um esclarecimento maior com relação aos recursos. É importante saber, professores, que as habilidades essenciais, indispensáveis para o planejamento das aulas, elas são um instrumento fundamental para que nós possamos desenvolver as aulas com os nossos alunos. O currículo paulista, que está previsto em 2021, para todos os anos finais, do 6º ao 9º ano, e para a primeira série do ensino médio, assim como o currículo do Estado de São Paulo, que está em utilização para a 2ª e 3ª série do ensino médio, eles apresentam para nós as expectativas de aprendizagem do ano e série. Nós temos também como uma possibilidade de recurso o cronograma de aulas do Centro de Mídias da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Nesse cronograma de aulas é possível ali nós pensarmos ou planejarmos algumas atividades remotas para serem desenvolvidas com os nossos alunos. Nós temos também como outro recurso o caderno do professor e do aluno, que já falei um pouquinho, e alguns aplicativos disponíveis para a rede estadual, como o aplicativo do Centro de Mídias, para contato ou desenvolvimento de aulas entre professores e alunos. Temos também aí o WhatsApp, o Teams, o Meet, entre outros aplicativos. Agora, professores, nós vamos ver um pouco, ou melhor, alguns elementos que compõem um plano de aula. O ano passado, foi por meio da Diretoria de Ensino, por meio do boletim número 33, de 30 de abril
de 2020, foi disponibilizado, encaminhado para as unidades escolares, essa proposta, ou melhor, essa sugestão de plano que eu vou apresentar aqui para vocês. Essa sugestão, ela contempla alguns elementos. É claro que essa sugestão pode ser ampliada, aprofundada pela equipe gestora e, a partir dali, entre um combinado entre equipe gestores e professores, pode surgir um novo plano, uma nova proposta de plano de aula para ser utilizada no ambiente ou na unidade escolar. Mas essa aqui, essa proposta, ela que eu vou apresentar para vocês, ela possui os elementos indispensáveis para um plano de aula. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui a especificação da diretoria de ensino, o nome da escola, o ano letivo que corresponde, compreende, o período, que é o primeiro bimestre, o professor, né, aqui entraria o nome do professor, a turma a que se destina, o componente curricular, no caso aqui nós estamos desenvolvendo um trabalho interdisciplinar entre História e Geografia, então o componente curricular ou a História ou a Geografia, os conteúdos que agora nós temos trabalhado ou presentes aí no currículo paulista como unidades temáticas e os objetos de conhecimento. Então aqui nós vamos indicar nesse campo os objetos de conhecimento ou as unidades temáticas que vão ser trabalhadas. Isso está presente no organizador curricular. Tá? Então, vocês, de posse do organizador curricular, vocês vão poder observar os conteúdos ou unidades temáticas e preencher esse campo. As habilidades e competências que vão ser trabalhadas com os nossos alunos. E o desenvolvimento e estratégias, que corresponde aí às metodologias que vão ser utilizadas, o passo a passo que vai ser efetuado no desenvolvimento daquelas aulas. Primeiro passo, leitura de um texto. Segundo passo, discussão a respeito de determinado assunto. Terceiro, um questionamento. O desenvolvimento e estratégia vai muito ali da habilidade e do entendimento do que o professor, naquele momento, acha primordial para trabalhar com o seu grupo de alunos. Depois nós temos os recursos, ou seja, os suportes, as plataformas disponíveis, né? E avaliação e sistematização. Como vai ser o encerramento desse trabalho com o nosso aluno? Como vai ser sistematizado, verificado ou analisado o processo de desenvolvimento da aprendizagem desse aluno, né? Aí nós temos aí um campo para a inserção do número de aulas previstas, um campo para a inserção do período de realização previsto para o desenvolvimento deste plano, um campo para inserção, ou melhor, para assinatura por parte do professor que elaborou o plano, e um campo de validação pela equipe gestora que recebeu este plano. Agora nós temos aqui, vamos apresentar para vocês uma sugestão, uma possibilidade de trabalho. Aí nós temos aquela imagem que foi mostrada pela Maristela, da Estação Cultura, que ela trabalhou a rotina de pensamento com vocês, apresentou a proposta de rotina de pensamento. E aqui embaixo nós temos habilidades do 6º ano, tanto de História quanto do componente curricular de Geografia. Nós escolhemos aqui uma habilidade de cada componente para mostrar para vocês uma possibilidade de elaboração de plano de aula utilizando uma rotina de pensamento. Então, vamos lá. A habilidade aqui de História é a habilidade 01C, do 6º ano, que ela corresponde a reconhecer que a organização do tempo é construída culturalmente, de acordo com a sociedade e do seu contexto histórico. A habilidade de Geografia é a habilidade também do 6º ano, habilidade número 1,
descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos destes lugares em diferentes tempos. Bom, nós temos aqui um plano de aula, que aqui eu coloquei para vocês, nós pensamos aqui já uma possibilidade de trabalho, já coloquei aqui, preenchemos esse plano de aula com essa sugestão de possibilidade que eu irei apresentar para vocês. Então, nós temos aqui diretoria de ensino, a escola X, né, não coloquei aqui o nome, vai aí ser de acordo com a escola que vocês estão, né? O ano letivo, o professor, a turma, nós pensamos em uma turma de 6º ano. Componente curricular, nós pensamos num trabalho articulado, interdisciplinar, entre história e geografia. Conteúdos ou unidades temáticas, objetos do conhecimento, nós temos aí em história a unidade temática história, tempo, espaço e formas de registro. O objeto de conhecimento, a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias. Em geografia, nós pensamos na unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, o objeto de conhecimento, identidade sociocultural. As habilidades e competências envolvidas são aquelas duas que eu mencionei para vocês, a habilidade 01C de história, reconhecer a organização do tempo, é construída culturalmente, e a habilidade 1 do 6º ano de geografia, descrever os elementos constitutivos das paisagens. Desenvolvimento em estratégias. Nós pensamos em 5 aulas para esse plano, tá? Nós pensamos no desenvolvimento desse plano em utilizar o caderno do aluno, o caderno do professor. Então, nós adaptamos algumas atividades, substituímos algumas, e outras nós elaboramos. Tá? Então, desenvolvimento estratégico. A primeira aula seria uma ativação inicial de sensibilização, que seria exercitando a rotina de pensamento. Vou mostrar para vocês logo mais. A segunda aula seria uma ativação inicial, por meio de um questionamento, ou melhor, por meio de uma reflexão, de um diálogo. Vamos dialogar. Está presente essa atividade no currículo em ação, caderno do aluno, do 6º ano de geografia, na página 193. A terceira aula, nós pensamos em utilizar um texto que está presente também lá no caderno do aluno, na página 195, que é um texto que vai falar a respeito do conceito de paisagem. Então, nós iríamos contextualizar por meio desse texto. A quarta aula, nós teríamos uma contextualização por meio da observação e descrição de uma imagem. E a atividade 3, refletir a respeito das transformações na paisagem. A quinta aula seria uma sistematização dessas atividades por meio de uma comparação de paisagens. Os recursos ou suportes e plataformas utilizadas seriam um aplicativo digital, por exemplo, o Centro de Mídias SP, CMSP para conversa, contato com os alunos, ou Teams, ou WhatsApp, e o caderno do aluno, como material físico, que seria o currículo em ação de geografia do 6º ano. A avaliação sistematização seria observada por meio da participação dos alunos nos debates, os registros escritos das atividades, as produções dos alunos, a realização de atividades no caderno do aluno. Aqui, número de aulas previsto, 5 aulas. Período de realização eu não coloquei, né? Como essa é uma sugestão, essa é uma apresentação para vocês, eu não coloquei o período, né? Aí seriam 5 aulas, teria que ver quando vai ser desenvolvido. O professor seria a assinatura do professor e validado, ou melhor, recebido pela equipe gestora no dia 16, que seria o dia aí que nós estamos transmitindo esse ATPC para vocês.
Bom, sugestão, então vamos ver agora um pouquinho a respeito desse plano de aula que eu passei para vocês. Agora vamos ver o desdobramento desse plano. Primeiro, nós teríamos uma ativação inicial por meio da sensibilização, que é aquela atividade de exercício com a rotina de pensamento. Nós iríamos passar essa imagem que a Maristela passou para vocês no início da nossa reunião. Atividade: o que você vê, o que você pensa disso, o que te impressiona nisso. Então, seria uma reflexão a respeito destas questões. Num segundo momento, eu trouxe para vocês aqui do currículo em ação, do caderno do professor, do 6º ano, algumas questões para reflexão por parte do aluno, né? O que é uma paisagem? Que tipo de elementos compõem uma paisagem? Você sabe a diferença entre paisagem, lugar e espaço geográfico? Que tipos de mudança você observa nas paisagens da sua cidade? Então, nós passamos para o aluno uma imagem, agora nós vamos fazê-lo refletir a respeito da paisagem. Depois dessa reflexão e dos questionamentos do professor, mediante as respostas dos alunos, nós partiríamos para esta outra situação, que seria a definição de paisagem. Então, nós temos aqui um texto presente no caderno do professor e do aluno também, onde ele nos dá a definição do que é paisagem e uma atividade para os alunos observarem, lerem um texto e destacar as palavras que não conhecem, pesquisando o seu significado. Depois, o professor, depois dessa atividade, o professor pode retomar esse texto, perguntando ou questionando os alunos a respeito do que eles entenderam sobre paisagem. Uma outra atividade que nós teríamos é retomar a imagem e esclarecer para o nosso aluno que essa imagem refere-se à Estação Cultura, ou à antiga estação ferroviária aqui de Campinas. E perguntar para os alunos: para você, a imagem pode ser considerada uma paisagem? Nessa questão, nós já estamos trabalhando o conceito de paisagem e, ao mesmo tempo, fazendo com que o aluno observe mais a imagem que ele conheceu na sensibilização. Aí tem uma parte para o aluno escrever: explique. Você identifica na imagem elementos construídos pelo homem? Escreva quais são esses elementos. Os alunos vão identificar os elementos, ou nós vamos perceber se eles conseguem identificar ou diferenciar os elementos sociais dos elementos da natureza, que temos aqui na terceira pergunta. A imagem possui elementos da natureza? Explique. Do ponto de vista da história, agora tem uma pergunta no campo da história. A estação ferroviária pode ser identificada como uma fonte histórica? Bom, de acordo com o que o professor de história trabalhou ali com o aluno vai explicar, vai comentar se é ou não é uma fonte e por quê. Aí nós temos já uma outra situação, que seria a problematização das questões, refletindo a respeito das transformações na paisagem. Nós pediríamos para um aluno fazer um desenho de como seria para você a paisagem da imagem antes da ação do homem. Então, ele vai imaginar, vendo essa paisagem, ele vai imaginar como era antes. O que será que tinha aqui antes? E vai fazer um desenho. De posse desse desenho, ele vai observar e vai escrever o que motivou o homem a fazer as transformações na paisagem. Por que será que o homem fez essas transformações que ele imagina que era antes na paisagem para essas que nós estamos observando hoje? A imagem fotografada nos traz informações de determinada época. Converse com seus colegas quais os possíveis usos do prédio pela sociedade do passado. O que será que a sociedade utilizava
esse prédio no passado? O que será que ele é utilizado, esse prédio, atualmente? Aí nós temos a quarta atividade, comparando as paisagens, que é uma atividade de encerramento, de sistematização. Converse com seu colega de turma e apresente o desenho que fez. Então, o aluno vai observar os desenhos, o desenho do seu colega, o seu desenho. O seu desenho do colega são parecidos? Quais as suas descobertas? Escreva o que é parecido e o que não é parecido. E depois faça uma pesquisa ou converse com os amigos e familiares para saber como era a paisagem das imagens antes da fotografia e realize as anotações em seu caderno. Aqui, então, o aluno vai escrever o que ele percebeu, por que ocorreu essa modificação. Ele vai construir uma história a respeito dessa paisagem. Então, nós temos aí, essa seria a finalização e a sistematização. A avaliação, eu já falei para vocês os elementos, seria a participação nos debates, os registros escritos e a realização das atividades no caderno do aluno. E observação do desenvolvimento cognitivo de nosso aluno, desenvolvimento da aprendizagem de nosso aluno. Aí nós temos aqui uma seção para saber mais, né? Nós temos um texto a respeito de rotinas de pensamento, do César Nunes. Temos um vídeo a respeito de rotinas de pensamento, também com César Nunes. Mais informações a respeito do Projeto Zero. E mais informações, ou melhor, um ATPC que foi desenvolvido pelo Centro de Mídias a respeito do rotinas de pensamento e aprendizagem ativa, que foi desenvolvido no dia 30/7/2020. Aqui nós temos as referências, uma sugestão de plano de ensino, que foi apresentada pela equipe do Núcleo Pedagógico em ATPC recente. E temos também uma sugestão de plano de aula, que foi contemplada também em ATPC pela equipe do Núcleo Pedagógico. Junto com esse vídeo, eu vou deixar disponibilizado também esses dois planos de aula, o plano de aula modelo e esse plano de aula de sugestão que eu apresentei para vocês. Temos aqui as referências das imagens. E para finalizar, gostaria de agradecer a participação de vocês, professores, nesse encontro, que mobilizou os componentes curriculares História e Geografia para uma proposta, uma sugestão de estratégia de trabalho